Olá, hoje é dia 19 de março de 2020, Dia de São José. dia de São José. Nós viemos falar sobre teletrabalho, coronavírus, e é importante já colocar a data porque tudo isso pode mudar. Meu nome é Tatiana Pitas, sou advogada há 19 anos, atuo só na área trabalhista desde então. E seu nome? José Pitas, juiz desde 85, desembargador desde 99 e agora aposentado de setembro para cá. Desde setembro para cá. Ou seja, acho que a gente entende só um pouquinho, mas longe de querer saber tudo e todo dia a gente está aprendendo. É verdade. Bom, ontem eu disse na minha rede social, no Instagram, sobre a questão do teletrabalho, do home office, que é o nosso ponto hoje. E a minha pergunta ontem era se o home office poderia ser compulsório por conta do motivo de força maior, que é o que a gente está passando agora, que é o coronavírus, que todo mundo tem que ficar isolado, tem que ficar em quarentena, enfim. E pouco tempo depois que eu coloquei esse stories no meu Instagram, surgiu o Ministério da Economia regulamentando, né? Que substitui o Ministério do Trabalho, infelizmente. Está substituindo, né? Não sei até quando, mas enfim. E regulamentou algumas questões e regulamentou o teletrabalho. E o que é importante dizer a todo mundo? O teletrabalho agora ele pode ser compulsório, desde que o empregado seja notificado em 48 horas, tá? E aí depois a gente vai vou falar um pouquinho sobre todas as regras que gerem o teletrabalho. Mas é bem importante porque muitas pessoas se perguntaram da questão das 48 horas, porque na CLT, quando se fala do teletrabalho, não existe prazo. Mas não existe prazo porque é um acordo bilateral a questão do teletrabalho. Quando a pessoa está na empresa e existe a possibilidade dela trabalhar em casa. Então, o empregado e o empregador chegam no consenso e o empregado começa a trabalhar em casa. Então, não existe prazo para isso. Só que nós estamos falando de um teletrabalho compulsório. Então, a notificação tem que ser em 48 horas. Isso foi determinado pelo Ministério do Planejamento, da Economia. Da Economia, verdade. Quais outros requisitos que são importantes, né, para você que é empregado, para você que é empregador, né, na questão do teletrabalho? Primeiro, tem que existir um aditivo contratual. Segundo, os equipamentos devem ser fornecidos pela empresa. Terceiro, os encargos que o empregado vai ter, por exemplo, internet. Vamos supor que o empregado só tenha internet no celular, não tenha na casa dele. Esse encargo é um encargo que vai ser por conta da empresa. Pergunta, integra a remuneração do empregado? Não vai integrar, isso está bem especificado na lei, mas a CLT, inclusive, já falava, né, que tudo que é para o trabalho não vai integrar a remuneração. Outro fato que tem que estar nesse aditivo contratual, ele tem que ser expresso, escrito, é a questão de orientações de acidente de trabalho. Tá? Vai ser um pouco difícil essa questão dos acidentes de trabalho, né? Essa orientação, mas ela é de extrema importância, tá? Nesse contrato de trabalho. E uma questão que eu acho que Nesse aditivo, né? Nesse aditivo, verdade. E uma questão que eu acho que é de extrema importância é a questão das horas extras. E por que eu levanto essa questão? Porque se nós formos lá no artigo 75A da CLT, que introduziu o teletrabalho, né, na verdade não vai estar no 75, vai estar na exceção do artigo 62. Vai dizer que o teletrabalho não tem horas extras. Mas pensem, estamos passando por uma época extraordinária, né? As questões todos lá do meu escritório estão trabalhando em casa. É proibido
lá qualquer pessoa aparecer no escritório. Nós não permitimos isso. Então, mas antigamente todos trabalhavam, até na segunda-feira todos estavam trabalhando dentro do escritório. Então, são situações que são novas. E a questão da hora extra, como vai ficar? Então, a questão da hora extra é a seguinte: se você, empregador, ou você, empregado, é controlado, né, por um superior ou pelo dono da empresa, não há que dizer que não existe o controle, não há que dizer que não exista hora extras, vai existir. Então, essa era uma preocupação minha desde quando o teletrabalho foi inserido na CLT. E agora é uma preocupação maior. Então, se o empregado tem que fazer um login e um logoff para começar, e tem que fazer um logout para sair, o empregador ele consegue controlar esse trabalho, né, desse seu funcionário, mesmo em home office ou em teletrabalho, existe uma pequena diferença, mas aqui para o nosso caso prático, tanto um quanto o outro vai funcionar. Então, prestem atenção, não pensem que por conta do seu funcionário ou por conta de você estar trabalhando em casa, não há a questão da hora extra. Não é bem assim. Pensem que se houver um controle, tá? Se houver a possibilidade desse controle, também tem que anotar o começo do trabalho, o parar para almoço, o fim do trabalho. Não é uma questão de produção aí, né, em alguns casos. E eu queria saber a opinião do senhor. Bom, a respeito de tudo isso que tem acontecido, nós seguimos a postura da doutora Tassiela, né? Tassiela, que deu entrevista no Globo News ontem à noite. Muito interessante o espírito dela, e que seria o espírito que traduziria realmente uma situação provisória e de força maior, que foi esse surto do coronavírus, de todos terem um espírito de pacificidade, de acordo, de paz, porque todos vão perder com este surto. De forma que, se todos vão perder, é bom, também é uma questão geral, é bom que todos tenham um espírito de acordo, de conciliação, de entendimento entre as partes para resolver. Eu, pessoalmente, embora não partilhe muito da opinião da minha filha nesse ponto, eu tenho a impressão que existe geralmente um espírito de acordo. Nós estávamos discutindo aqui que eu penso que depois que tudo isso acabar, vai existir muitos processos. Ele pensa que não. Eu acho que são poucos. Ele entende que são poucos, mas é o apelo, e na verdade é um apelo mesmo, é que as pessoas tenham paciência uns com os outros, principalmente nessa relação de trabalho. Vejam, vocês que são empregados, que o empregador está passando por uma situação financeira extremamente delicada, e vocês, empregadores, né, também... Empregados. Né? Não, os empregadores também precisam ver que os empregados estão passando por uma situação difícil, porque às vezes aquele emprego não é o único emprego dele, ele tem outro, e aí também não vai ter o valor, né, desse outro trabalho. Bom, por hoje é só. Dia 19 de março de 2020. Dia de São José. E amanhã a gente volta com mais. Até mais.